Olá! Vamos então gravar mais uma mesa redonda do GEF, que é o Grupo de Estudos de Empresas Familiares da FGV Direito São Paulo. Essa, na verdade, é a nossa terceira mesa. Eu queria dizer que eu estou bastante contente com esse novo formato, estava super resistente com os Zooms e tal. Mas, enfim, é sempre bom a gente poder conversar com gente interessante, inteligente, bem preparada e, nesse caso, sem sair de casa. E esse modelo de 3 convidados eu acho que fica bastante legal e dinâmico, mas de qualquer jeito você sempre pode dar a sua opinião aí no nosso canal do YouTube. E os nossos 3 convidados de hoje são o Telmo Scheller, que é administrador de empresas, ele foi diretor e executivo presidente de várias empresas, é conselheiro de administração, consultor, especialista em estratégia, gestão, turnaround, governança corporativa. O Luiz André Negrelli, que é doutor em Direito, especialista em Direito Societário, Mercado de Capitais, professor da FGV, colega meu, especialista em Planejamento Sucessório, Organização Patrimonial. E o Fernando Pimenta, advogado também há mais de 2 décadas, tem MBA em Administração e Finanças, super especialista em Planejamento Tributário, Patrimonial, Sucessório, trabalha no Brasil, no exterior, e como todos os nossos convidados, eles 3 também são coautores de livros nossos do GEF. E o tema que a gente vai abordar hoje são os principais ingredientes de sucesso ou de fracasso em um planejamento patrimonial e sucessório. A gente sabe que dinheiro, poder e família são ingredientes que podem dar muito conflito e muita confusão. Mas por que algumas famílias são tão bem-sucedidas nos seus planejamentos e na implementação de boas práticas de governança, seja nas suas empresas, seja nas suas relações familiares, e outras famílias brigam por décadas e, no final, na maioria das vezes, acabam perdendo tudo que têm, inclusive deteriorando as relações? E a gente vai tentar entender um pouquinho o que a gente deve evitar, como a gente pode se antecipar, como podemos encarar e encaminhar problemas e conflitos de uma forma produtiva. E eu sou a Roberta Prado, eu sou coordenadora do GEF e eu vou mediar hoje essa conversa. Eu vou começar perguntando, então, para o Luiz André, quais têm sido, Luiz, na sua experiência como advogado que trabalha com planejamento sucessório, os principais ingredientes de sucesso que você tem visto? Vamos falar primeiro de sucesso. Falar de coisa boa. Bem, Roberta. Boa noite, Roberta, Fernando Pimenta, Telmo Scheller, é um prazer estar aqui. Prazer discutir temas tão instigantes e desafiadores. Para começar a pontuar nosso debate, nossa discussão, eu gostaria de levantar, então, 2 aspectos positivos, duas receitas de sucesso para planejamento societário, sucessórios, patrimoniais. O primeiro fator, eu ouso dizer, é um fator não jurídico, fator talvez cultural. O segundo é um fator jurídico, da minha área como advogado e professor de direito. Fator cultural, engajamento e comprometimento do controlador. Para que o planejamento seja bem implementado, seja adotado na sua integralidade, se mantenha atualizado e necessário, é importante que o dono da empresa, que é a figura que comanda as atividades, tenha a abertura e se comprometa com aquela iniciativa. Esse seria o fator cultural. O fator jurídico é implícito na minha primeira resposta. O planejamento tem que ser, por mais sofisticado, complexo, desafiador que seja, deve ser sempre flexível, não pode ser camisa de força. É necessário que ele se ajuste a novas realidades. São esses os meus 2 pontos iniciais, Roberta. Boa noite. Legal. Então, é importante que o fundador, que o patriarca participe de forma engajada, né? E que tenha essa flexibilidade. Ou a matriarca. Ou a matriarca, muito bem, muito bem. E você concorda, Fernando? Você tem outros pontos para levantar? Eu acho, primeiro eu concordo. Boa noite para todos. Agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, né, com o professor Telmo,
meu colega querido Luiz André. Concordo com o que o Luiz André falou. Acho que, de fato, o engajamento do autor do planejamento é fundamental. E aí, extrapolando um pouquinho, eu acho que um dos elementos de sucesso do planejamento seria você entender a dinâmica familiar, que também não tem muito a ver com o direito, mas tem a ver com o sucesso da implantação do planejamento. Porque você tem famílias em que muitas vezes tem filhos ou sucessores ou netos com vocação para a condução do negócio e outros não, né? Isso é muito natural. Então, a gente tem que entender, os anseios do autor desse planejamento, principalmente, né? E dois, as relações interpessoais. E aí, obviamente, dentro aí sim do plano jurídico, como atingir essa meta, né? Porque no fim nós estabelecemos uma meta com o autor do planejamento para poder atender a todos os anseios e acomodar as relações interpessoais e familiares. Fico muito feliz de ouvir advogados falando da importância de outros temas que não os jurídicos, né? A gente vê cada vez mais nos escritórios de advocacia isso, mas, enfim, há 15 anos atrás era muito difícil a gente ver essa interdisciplinariedade. E você, Thelmo, que não é advogado, mas que já participou de inúmeros planejamentos, como é que é a sua visão? Maravilha. E vivo rodeado de um monte de advogados amigos do GF, né? Tá certo, né? Maravilha. Olha, a minha visão, primeiro, eu concordo com o que o Luiz André e o Fernando falaram. Eu acrescentaria o seguinte, né? A gente sabe que no mundo inteiro, e para nós que somos, sim, ligados ao IBGC, já rodamos pelo mundo visitando outros países e analisando essa temática, Estados Unidos, na Europa, Suécia, etc., né? Tá certo? Vários países. E quando a gente olha o Brasil, a estatística mostra, na verdade, o seguinte, mundial, né? Mundial, mostra o seguinte: 70% das empresas acabam não concluindo a segunda geração, ok? Então, isso mostra, parte disto é por não engajamento do principal dono, vamos dizer assim, né? Do proprietário. Patriarca ou matriarca, né? Legal. Mas maravilha. Essa é parte da coisa. Mas ela é mais complexa do que isso, porque não basta apenas o engajamento, vamos dizer, do dono, vamos chamá-lo dessa forma assim, né? Do controlador. É importante a consciência e o engajamento de toda a família, de todos os herdeiros. E aí, quando a gente fala em engajamento, aí eu vou falar com um professor, né? Para se engajar, as pessoas precisam ser treinadas. O cara precisa entender por que tem que fazer aquilo ali. Tem um monte de gente que nem entende por que eu preciso programar a sucessão patrimonial, percebe? E a pessoa não entende o porquê, não é nem como, não entende o porquê, certo? Então tem... E se esquecem, porque é tradicional, e não é no Brasil só, não, isso é mundial, certo, né? A tendência é que as pessoas das empresas familiares olhem isso de uma forma lúdica, filosófica, né? Ai, que lindo, nós somos amigos desde o nosso avô, tá certo, né? Quer dizer, é um negócio... E as pessoas esquecem que a empresa familiar, qual é a primeira palavra? É empresa. Antes de ser familiar, ela é uma empresa e, portanto, ela tem um funcionamento técnico, científico, empresarial. E o cara vai sobreviver não é porque a família é unida, percebe? Ele vai sobreviver porque ela é bem gerida. E para ser bem gerido, o que significa? Que os proprietários precisam tomar boas decisões lá dentro. O que quer dizer que o cara tem que ser preparado para ser proprietário. Pergunta, o herdeiro está preparado para ser proprietário? Ou o cara simplesmente olha e diz assim, eu sou filho do fulano, eu sou neto do Beltrano. Então, por isso que eu falo sempre na conscientização, né? Quer dizer, é absolutamente importante para que, finalizando, todo o conjunto entenda claramente o grande desafio das empresas familiares. Qual que é? É que todas as empresas do mundo, de qualquer natureza, têm duas dimensões. A propriedade
e a gestão, ou a operação, vamos dizer, na propriedade e operação. Lojas Renner tem isso, Citibank tem isso, toda empresa tem isso, né? O Boteco da Esquina também tem. O problema é que a empresa familiar, além dessas duas dimensões, tem a família. E aí virou um tripé. E tripé, para ficar de pé, tem que cuidar das três coisas. E o grande desafio é cuidar das três coisas. Não basta cuidar só da propriedade, né? Que seria, digamos, a herança, tá certo? Né? A continuidade da propriedade. Tem que cuidar de tudo. E quem é familiar tem que entender isso aqui, tem que entender quem está trabalhando. Por isso, a conscientização, né, do modelo, do que significa ser dono, não de uma empresa, mas de um patrimônio, certo? Né? Porque a empresa pode até ser vendida, a gente vende a empresa e compra outra, né? A família não pode ser vinculada a uma empresa, ela tem que ser vinculada ao patrimônio. E muita gente não enxerga isso, isso é mundial, por isso trágico, mas obviamente tem muitas boas exceções, né? Inclusive no Brasil. É interessante que a gente sempre cai na mesma conversa da necessidade da interdisciplinariedade, né? Não adianta você trabalhar só a família, se a empresa não for boa, não adianta você trabalhar a empresa Exatamente. e não tiver um planejamento. Mas, assim, ouvindo aqui dos nossos advogados, como é que vocês trabalham e que vocês percebem que uma família está indo pelo caminho certo ou a empresa está indo pelo caminho certo quando o fundador, a fundadora, o casal, os sócios fundadores decidem que eles têm que contratar um escritório para pensar mesmo em termos de herança, de sucessão do patrimônio e de organização patrimonial, planejamento tributário. Já vou passar para você, Fernando, o que tem que ser feito. Como é que é no seu escritório, Luiz? Olha, Roberta, na minha experiência, o grande desafio não está necessariamente na primeira perna do processo sucessório, ou seja, da figura dos fundadores para a primeira geração. Essa é uma transição do ponto de vista jurídico e mesmo do ponto de vista cultural também, porque esses fatores andam sempre juntos. O desafio tão grande não é na primeira perna. A primeira geração está mais próxima dos fundadores, conhece os valores da companhia, está pronta para ter essa postura de acionista e não só de familiar, que demanda que a empresa sustente o seu estilo de vida, haja o que houver. Aquelas figuras da primeira geração entendem a relevância da gestão, o risco do negócio, o comprometimento deles com boas práticas de governança. Isso é mais fácil. O desafio talvez maior seja do salto vamos dizer, da primeira para a segunda geração. Então, a empresa que deixa de ser uma empresa dos filhos passa a ser uma empresa dos netos, e enquanto netos entre si são primos, as empresas viram confrarias, confederações de primos. E aí o desafio de relacionamento é muito mais complexo. Um pouco na linha do que o Telmo mencionou, a preocupação no desenho dessas estruturas, ela não deve estar apenas na figura dos familiares e do fundador ou da fundadora, mas deve estar centrado na empresa, detectar as necessidades da empresa e preservar a empresa dos trânsitos geracionais. A empresa tem que ser protegida, especialmente nesse momento de ingresso da segunda, da terceira geração, quando, como o Telmo colocou, as empresas acabam definhando. Então, talvez uma conclusão então dessa experiência, Roberta, é de que quanto mais avançam as gerações, mais difícil há que existir o comprometimento da família e do fundador, mas fundamental é olhar para a perenidade da empresa e olhá-la, considerá-la como um centro a ser protegido e defendido, às vezes até a revelia de vontades e caprichos da família. Essa é um pouco minha visão a respeito. É bem interessante isso, porque realmente, se a família está se a empresa está preservada, no limite você vende a empresa, divide o dinheiro, que é alguma coisa um pouco mais fácil, né? Mas também para isso precisa ter um pouco de alinhamento da família, porque senão a gente cai em um outro problema, que é a questão tributária, que a gente vê muito também. Se não há um planejamento, né, nesse processo de sucessão, seja da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, e se não tem uma organização do patrimônio de forma a se beneficiar, também acaba saindo super caro do ponto de vista tributário, né, Fernando?
é um ponto que a gente tem que considerar também, né? Eu acho que, em complemento ao que o Luiz falou, na minha visão, todo o trabalho, por exemplo, no escritório, a gente pega um pouco do histórico e daquele ranço do brasileiro de querer manter. O brasileiro ele não monta uma empresa para vender com o americano. O brasileiro ele monta uma empresa para perpetuar, né? Ele, inclusive, nós tivemos situações no escritório em que a empresa foi vendida e que nós tivemos que criar um cargo, enfim, de honorífico para a pessoa permanecer na empresa para não se sentir mal, entendeu? Então, é uma questão, é como você fala, que é multidisciplinar, entendeu? É uma questão até que entra na área da psicologia, porque a pessoa vendeu o negócio, né, mas não consegue se desfazer do negócio. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto super relevante seria que o autor, né, dessa sucessão ele tenha consciência de que precisa haver uma sucessão, que ele é finito, né? E que a empresa não, que a empresa, se ele quer perpetuar, ele tem que estar convencido de que ele deve dar continuidade naquele negócio. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que a gente tem que trabalhar, a gente tem que conversar, a gente tem que avaliar. Aí, o segundo ponto é fazer uma análise, até como dizem os médicos, uma anamnese do perfil familiar, para avaliar quem seriam os potenciais sucessores que terão capacidade de conduzir o negócio. Porque, por exemplo, a gente muitas vezes se depara com executivos que atuam no setor, sei lá, X, e o filho é médico, então que não é setor hospitalar, então ele não tem a menor vocação para tocar aquele negócio. Logicamente que aí a sucessão entra o quê? Entra no acervo maior para que você possa fazer o planejamento, a sucessão, preparar aqueles que têm vocação e interesse, e esses que costumam se engajar, logicamente com toda a documentação jurídica adequada, né, para que você possa, inclusive, passar o bastão. Isso é muito importante, em vida. Em vida. Eu acho que o processo de sucessão no Brasil ainda está engatinhando. Por incrível que pareça, mais de 90% das empresas no Brasil são familiares, algumas com processos sucessórios muito bem feitos, mas na maior parte não, tanto que elas morrem na segunda, na terceira geração, como o Luiz falou, a terceira geração, então, nem se fale, e na quarta, assim, são raríssimas exceções. Então, eu acho assim, o primeiro que o fundador ou fundadora, matriarca, patriarca, o autor desse planejamento, ele esteja consciente não só do negócio, de quem tem capacidade, né? E aí sim trabalhar num segundo momento, ao discutir a estratégia no primeiro momento. Isso é uma coisa que eu sempre falo também. A discussão da estratégia inicial, a gente costuma fazer com os fundadores ou o autor do planejamento, antes de envolver a segunda geração. Né? Segunda geração, digo, pode ser filhos, netos, bisnetos, enfim. Mas, assim, para que se apresente uma modelagem em que se possa discutir algo concreto. Então, a gente trabalha mais ou menos dessa forma, mas, de novo, da minha primeira fala, eu acho que a primeira coisa e a essência é você reconhecer quem tem capacidade, quem tem interesse. Eu já vi situações em que a sucessão foi imposta ao herdeiro. Ele não queria ser herdeiro. Uma situação em que o herdeiro herdou um hospital. Ele não queria tocar hospital nenhum. Ele queria conduzir outro negócio. Então, assim, eu acho que tem a consciência do autor desse planejamento, né? Da empresa, obviamente, essa pessoa que conduz a empresa tem plena consciência, mas principalmente que sucessores ou sucessores têm capacitação técnica e interesse para tocar. Porque se você está estabelecendo um futuro para um filho ou para outro sucessor, que não é o futuro que ele quer seguir, né? Então, acho que esse é um ponto importante também, muito relevante a ser considerado. Eu coloquei essa questão, são dois pontos. Eu acho que tem um cliente, a gente já falou isso até numa outra mesa, mais voltado para procurar um escritório de advocacia, que é o cliente que tem a caneta.
né? Que é aquele que vai discutir primeiro o que ele quer fazer. E aí, às vezes, acontece o que você falou, né? Da bobagem, impõe para um filho, ou não aceita um outro filho, enfim. A gente vê muitas situações que já chegam com esse problema, a gente não entrou ainda nos problemas, mas que já chegam com esse problema posto, vamos dizer assim. Agora, tem uma questão importante do tributário, que a gente vê muito. Existe uma tendência de muitos empresários de se aproximarem primeiro de um advogado tributarista como primeiras regras de boa governança, seja para botar a empresa em ordem, terminar com caixa 2, quando começa a querer realmente implementar a boa governança. E tem aqueles, e aí, enfim, depois ele acaba vendo que existem os outros círculos, né? Que existe a gestão, que existe a família, que existe o societário e tudo mais. Mas, assim, a gente volta para essa pergunta depois, porque o que a gente vê muito é como é importante considerar a legislação tributária em qualquer planejamento, porque senão você encontra aquela solução que pode ser boa, mas na hora que você vai implementar, sai aquela tributação absurda, especialmente quando a gente está falando de coisas, bens no exterior e tudo mais. Mas, Thelmo, para você finalizar um pouco aí com os ingredientes de sucesso, né? O que mais que você colocaria para a gente? Olha, eu colocaria o seguinte, na verdade, nas empresas, normalmente falta a consciência de que toda empresa familiar, ela se originou como uma sociedade de trabalho, ok? Todo mundo começou a trabalhar dentro da empresa. Por isso que o dono acha automaticamente que as pessoas precisam trabalhar lá dentro. E o que as pessoas não se dão conta é que, com o passar do tempo, matemática e obrigatoriamente, a sociedade de trabalho ela se transforma numa sociedade de capital, ok? Então, os seus herdeiros não necessariamente trabalham na empresa, até porque será impossível todo mundo trabalhar na empresa. E ela passa a ser uma sociedade de capital, ou seja, os herdeiros serão capitalistas. Eventualmente, alguns podem trabalhar lá dentro. E isso é um aspecto conceitual que o cara tem que entender que isso é uma separação de poderes, ou seja, voltamos à propriedade, empresa e família, certo? Né? Uma coisa é você ser herdeiro, certo? Né? Estar na família. Outra é você já ser herdeiro proprietário, você já virou acionista. Outra coisa é trabalhar dentro da empresa. Trabalhar dentro da empresa requer capacitação técnica, científica. O cara tem que ser industrial, mercadológico, psicólogo, etc, etc. Ele tem que trabalhar, tem que produzir lá dentro. E tem que produzir para todo mundo, inclusive aqueles herdeiros dele, os irmãos, primos, e não importa, sobrinhos, que estão em casa e estão fazendo outras coisas. Ele é responsável, em termos de governança, de entregar qualidade de gestão. E o que não tem nada, absolutamente nada a ver, eu costumo dizer, ainda não inventaram, talvez um dia inventem. Como é que sexualmente, você transmite capacidade gerencial, tá certo, né? Não existe isso, certo? Né? Ainda não inventaram, talvez um dia invente. Ou seja, o que significa isso? O fundador da empresa pode ser um gênio luminar, tá certo? Não quer dizer que os seus herdeiros também sejam, mas quer dizer, aí voltamos à essência da coisa. Os herdeiros precisam se enxergar como donos de um patrimônio. E patrimônio esse que precisa ser preservado. E a lógica é como é que a gente preserva o patrimônio? Com gente gerindo adequadamente a empresa. Mas o cara é parente ou não é parente? Isso não interessa, isso é absolutamente secundário. Isso não é o primordial. Agora, se eu tiver um parente que é maravilhoso, ótimo, né? Magazine Luiza, por exemplo, para pegar um exemplo público e que todo mundo conhece, tá certo, né? A Luiza foi ótima e ela tem um filho que é fantástico. Maravilha, nada contra. Então, pode o filho ser presidente? Pode. Mas tem que o filho ser presidente? Não, esqueça isso. E para o cara esquecer isso aqui, ele tem que ter uma noção muito clara, aquilo que eu falei no comecinho, que, na verdade, o cara é dono de uma empresa que é um ser vivo. E, na medida em que ele é um ser vivo, ele pode morrer.
para que ele não... E só vai ser bom para todo mundo se a empresa não morrer. Porque se ela morrer, não adianta o cara ter arrumado o tributário, não adianta ele ter arrumado todo o resto, certo? Né? Eu não estou sendo contra o tributário, não, mas é só para entender. A vida, o que vai fazer com que o planejamento tributário, a criação da holding, com que tudo isso tenha significância, e ela é muito importante, tá certo, né? Mas isso só tem algum significado se o negócio continuar dando dinheiro. E para continuar dando dinheiro, tem que desvincular uma coisa da outra, certo? Uma coisa é ser proprietário, outra coisa é ser gestor, tá certo? Né? Outra coisa é ser executivo, outra coisa é estar no conselho, certo? Né? E outra coisa é estar em casa fazendo uma outra coisa. Eu sempre digo, né? Eu trabalho nesse meio empresarial, tenho uma filha que é arquiteta, por exemplo, né? E é maravilhosa arquiteta. Imagina se eu dissesse assim, olha, minha filha precisa ir para o nosso escritório, porque nós temos um escritório importante, etc, etc. Pode ou não pode? Não, não pode, né? Tá certo? Ok? Mas vai dizer, mas a minha filha é herdeira. Claro, herdeira ela é, e ela quer que tudo isso dê muito certo. Percebe? Sem dúvida, tudo isso que vocês estão colocando é fundamental. E outra coisa que eu acho importante é que cada vez mais assim haja essa interação e esse engajamento, uma transparência daquilo que está sendo feito, né? Uma compreensão, porque uma coisa que a gente não falou ainda, agora passando para os problemas, né? É que quando a gente vê muita rivalidade entre irmãos ou entre primos, e aqueles pais que não conseguem se impor ou se impõem de uma forma que não é efetiva, digamos assim, né, e que propicia que esses herdeiros saiam brigando, seja em juízo, seja muitas vezes sabotando a empresa ou sabotando a família, enfim. Nesse ponto, um planejamento mais redondo de regras e de, enfim, não só de acordos de sócios, há também algumas regras importantes que podem ser colocadas em um protocolo. Isso tudo também tende a ajudar, embora, obviamente, se a empresa for ruim, de nada adianta, né? Pode até adiantar, pelo menos a família fica um pouco mais unida. Mas assim, Luiz, eu pensei bastante nesse tema quando a gente fez aquele nosso último encontro lá no GEF, foi o último encontro presencial lá em dezembro de 2019, e você que colocou essa questão, né? O que funciona, o que não funciona, e eu fiquei realmente refletindo sobre isso, assim, e pensando até o que você tem como experiência nesse sentido, né? O que não funciona? Quando que dá para dizer, olha, se a gente não mudar radicalmente a estratégia, ou enfim, a forma de tocar esse planejamento, não vai funcionar? É verdade, Roberto. Eu me recordo da discussão que nós tivemos e o foco ali era um pouco nos problemas. Então, talvez eu deva começar a agenda negativa da nossa conversa, negativa, uma agenda propedêutica para buscar remédios para esses males, para essas doenças, já que se fala tanto em doença hoje em dia, infelizmente, nesse momento difícil. Problema número 1, talvez, que eu não me dei conta, mas que a experiência me fez constatar ser algo muito, muito premente, Roberta. Problema número 1, falta de paciência. Falta de paciência. Falta de paciência do fundador, da fundadora, dos herdeiros, executivos, profissionais ou membros da família, em deixar com que o planejamento comece a girar. Tem um tempo de amadurecimento da empresa, da família, da gestão. Paciência. Falta de paciência. Falta de paciência ou falta de humildade, ou as duas coisas juntas? Roberta, falta de humildade é um problema de educação em casa. Quando a gente tem clientes muito bem educados em casa, o nosso trabalho é bastante facilitado, não é verdade? Então, a paciência, né? Coisas que a gente não consegue equacionar são aqueles problemas que vêm de uma educação ruim. As famílias bem instruídas, com uma vivência mais espartana, que valoriza o rendimento da empresa. O Telmo uma vez disse uma coisa, Telmo, vou resgatar aqui, tenho certeza que foi você, lá num dos encontros do GEF. Eu saio e volto para a minha pauta dos problemas, mas isso é importante.
Foi você quem disse, Telmo, que as famílias devem ter uma visão, me corrija, hein? Dinástica, no sentido positivo da palavra. Foi você, não foi? Sim, claro. Eu lembro, Exatamente. Telmo, no Exatamente. sentido que a família recebe um encargo, a empresa é um ônus. A missão da família é recebê-la, valorizá-la ou ao menos preservá-la. No mundo dos negócios, preservar significa incrementar, valorizar e entregar para a próxima geração, no sentido dinástico. Né? Achei genial, Telmo. Estou resgatando aqui, porque a fala é sua. Número 1. Então, a falta de paciência não vai resolver o problema de berço, Roberto. A gente pode ajudar, mas é difícil desentortar o que nasceu torto. Falando muito claramente para a nossa audiência aqui. É verdade. Agora, número 2, claro que o advogado, o consultor, claro que o mediador, o psicólogo vão incutir valores e podem transformar a cabeça das pessoas. Então, eu não perco a esperança. Paciência, tem que esperar começar a gerar resultados. Isso vale para o tributário também, né, Pimenta? Gerar resultados, gerar valor. Número 2, rapidamente. Problema fulcral, talvez. Empresa rica, família pobre. Empresa pobre, a família sofre. Mas um desafio grande é como transferir, como fazer com que a prosperidade da empresa se reflita numa prosperidade do patrimônio familiar, porque isto apazigua conflitos. Se a família acessa de modo sustentável, se a família tem uma remuneração efetiva e continuada do seu capital, a família acionista, a família herdeira, isso tende a agregar estabilidade para a vida da família. Terceiro problema, e esse acho que a gente pode debater um pouco mais para frente, a obsessão que existe hoje em torno de uma gestão 100% profissional. Tem que ser 100% profissional. Os colegas aqui já disseram, não, eu vou pensar quem da família tem mérito, treinamento e valor. 100% profissional vai contra aquele velho brocardo, né, Pimenta? Que é o olho do dono que engorda o rebanho. Tem que ter um dono lá dentro do possível. E agora, Roberta, qual o problema central, hein? Qual que é? Não, são tantos, né? São tantos, quer dizer, as famílias variam de problemas, mas, enfim, como é que você vê, Fernando? Eu acho assim, acabei fugindo da sua pergunta, Roberta, sobre a questão tributária. Eu acho que esse é um problema que está vinculado a um segundo problema que eu vejo, enfim, que é a atualização do planejamento sucessório. Ou seja, o planejamento sucessório ele é um ser vivo, né? As coisas mudam, as famílias mudam, as expectativas mudam e não existe um planejamento sucessório estanque, né? Por exemplo, eu tenho um caso, né? Assim, eu sempre gosto de citar casos, são experiências que a gente vive de uma pessoa que ele queria perpetuar a empresa, né? Até um dia que eu estava num café com ele, ele sentou, olhou para mim e falou assim: eu não tenho ninguém para dar sequência, assim, capacitado no meu negócio. Eu vou pôr à venda. Então, assim, é muito duro. Aí você está falando, bom, aí não está falando de planejamento? Tá sim, porque ele, na verdade, está fazendo um planejamento sucessório de vender a empresa dele e fazer liquidez, e aí, logicamente, endereçar para os filhos, e no caso envolviam outros parentes também, a melhor solução para cada um deles. Por quê? Porque ele era assim o majoritário, ele conduziu o negócio, ele que montou o negócio. Então, acho assim, o planejamento sucessório combinado com o tributário, estamos aí às portas do Guedes aí dizendo que vai tributar dividendos, vai ter um impacto violento nas empresas. Não estou dizendo se é positivo ou negativo, se é jabuticaba, que só no Brasil e na Albânia tem. Isso não vem ao caso. A questão é que assim as coisas são feitas não só no Brasil, no mundo, né? Vamos ser honestos, mas no Brasil a gente consegue ser sempre campeão, né? São feitas assim numa velocidade impressionante, especialmente no campo tributário. Então, você não atualizar um planejamento sucessório, imaginando que aquilo que você fez há 5 anos atrás é válido 5 anos depois, de jeito nenhum. Não só pelo regramento legal, tributário, sucessório, como pela vontade das partes que estão envolvidas e até pelos anseios do próprio autor, né, matriarca, patriarca, desse patrimônio, dessa empresa.
e o setor em que ela está inserida. De repente, vem uma grande multinacional com oferta irrecusável. Então, assim, pode desfazer um planejamento de vida inteira. Então, eu acho que são essas questões que muitas vezes a pessoa fica muito apegada à questão de não, tem que dar continuidade. Eu acho que a questão da dinastia é uma frase muito bacana, com esse exemplo que o Luiz André falou, e que foi dito pelo Telmo. Eu acho que é verdade isso. Mas a questão toda é a seguinte: as coisas são dinâmicas, entendeu? Sim. Então, a gente tem que sempre estar se adaptando à realidade da situação. Muitas vezes, assim, só para concluir, quando a gente fala em planejamento sucessório, tributário, patrimonial, né, eu brinco com os meus clientes, assim, a gente está brincando de Deus, mas nós não somos Deus. Né? Então, assim, a gente pode ir até um determinado limite. Claro. Né? A partir daí, acabou. A única coisa que sobra para a gente é checar de tempos em tempos para verificar se a coisa está caminhando. Aí eu acho que entra o ponto que o Luiz André falou, da flexibilidade, né? Você tem que ter flexibilidade tanto para entender que as coisas podem mudar, né? Como até para pensar numa dinastia de uma outra forma, porque a dinastia não necessariamente vai acontecer passando a mesma empresa. Né? Você pode passar valores de empreendedorismo, vários, enfim, valores né, vários. E esse ponto do tributário que você levantou, que é o que eu queria dizer, que acaba muitas vezes sendo o que faz o cliente falar: preciso fazer alguma coisa ou preciso rever o que eu fiz. Né? A mudança da tributação de dividendos, ou agora que se fala muito de aumento de IPCMD, né? Então, que é esse imposto transmissão causa mortes. Então, tem gente que fala: não, eu, na verdade, nem queria fazer nada, mas estão falando que vai aumentar para 8, talvez aumente para 20. Né? Então, você tem assim, fatores externos que também chamam a família a se reposicionar. Né? E você, fala, Fernanda. Só um comentário em relação a essa questão do ITCMD, né? Assim, virou uma febre. Eu acho que faz sentido, né? Porque de fato existe a tendência de aumento da carga tributária no âmbito da sucessão, é uma coisa evidente, né? Porque tem aquela dizer lá que no Brasil é barato morrer, né? Então, assim, então a tendência é aumentar a carga tributária. Agora, tem situações em que esse planejamento vai completamente contra a vontade do autor, entendeu? Você não pode impor isso ao autor. Ele, de repente, ele quer ficar com o patrimônio e fala: olha, se for 20, 30, 40, 50, tudo bem, vai dar 50 do que sobrar, entendeu? Eu não sou obrigado a fazer esse planejamento. Então, assim, também a imposição de um planejamento está vinculada, acho que não é uma situação correta. Eu acho que tem que partir do desejo do autor, sempre, que é quem detém o patrimônio. Vamos lá, Telmo, conta aí a sua experiência. Não, eu acho que é perfeito o que está sendo falado aí, e eu queria até fazer um reinforce aqui, o que o Fernando falou, né? O importante é mudança, né? Na verdade, mudar, né? Quer dizer, tem que se ajustar, né? Óbvio, porque isso é da natureza do mundo, né? O mundo evolui, as coisas não podem ser iguais. E essa é uma dos grandes desafios das empresas familiares, que alguns conseguem fazer, mas a grande maioria da empresa familiar, ela olha no espelho retrovisor, certo? Né? O cara olha o que foi feito lá atrás, o que o avô fez, o que o pai fez. E não é que o que o avô fez estava errado, não, mas eu brinco, né? Meu avô fabricava, estou brincando aqui, fabricava carruagem. Não quer dizer que eu vou continuar a fabricar carruagem, certo? Não, legal, ele fabricava porque tinha mercado para isso, certo? Ou seja, e obviamente a empresa familiar, na sua natureza, ela tem dificuldade em mudar, certo? Né? Principalmente quando o dono ainda, o fundador, digamos assim, o originador ainda está presente, isso é muito difícil. Mas a gente tem exemplos assim magistrais dentro disso, até no Brasil aqui, e às vezes requer um reposicionamento, digamos assim, né? Eu gosto de citar um exemplo também público assim no Brasil. Já bem, você tem uma Casas Bahia,
onde tem lá o Samuel, dono dela. Aí, daqui a pouco, ele se dá conta de que não... Cara, eu tendo uma rede de varejo que eu tenho, sou dono dela sozinho, né? Eu continuo, eu posso continuar como eu estou? Não, eu preciso ter um banco acoplado. Não existe mais varejo sem eu ter uma instituição financeira junto comigo. Legal. Ao ele se dar conta disso, ele tem duas alternativas. Ou eu monto um banco, ou eu compro um banco. Aí a conclusão dele foi a seguinte: é mais fácil eu comprar um banco. Ou, por que eu não me junto a alguém que já tem um banco? Acabou se juntando a Via Varejo. Nessa junção da Via Varejo, a Via Varejo, o Abílio Diniz, ficou com o controle acionário, ele ficou minoritário. E daí eu ser minoritário, importa quanto vale o meu patrimônio. Como é que eu valho mais, com 100% do que eu tenho hoje de Casas Bahia, ou juntando 48% e o outro tem 52%, e eu valho o dobro do que eu valia antes? Essa é a lógica patrimonial. Nem todo mundo consegue fazer esse raciocínio. E ao acontecer isso, vai mudar o planejamento tributário, né? Obviamente, por isso que é muito não só o tributário, muda toda a lógica. E eu gosto muito de citar esse exemplo, porque é o seguinte: teve um dos filhos do Samuel que não concordou com essa operação. Qual foi a consequência disso? Eles brigaram em família? Não. Eles já tinham todo um regramento interno feito, e como ele era minoritário nisso aqui, a família, vamos dizer assim, comprou a parte dele na sociedade e ele criou uma outra empresa. Ou seja, ele não deixou de ser filho, percebe? Mas ele saiu das Casas Bahia. Vai dizer assim, ou seja, isso é uma forma inteligente de olhar as coisas, para dizer assim, nós estamos aqui, e é nesse sentido que é uma dinastia, né? No sentido assim, nós estamos aqui para ter dinheiro, nós estamos aqui para ter patrimônio. A empresa, nós podemos até mudar, né? Na Alemanha tem um caso também de uma grande empresa, que era uma grande empresa de mineração e de siderurgia. Quando a Krupp quebrou, era uma empresa de 200 anos de existência, tá? Quando a Krupp quebrou, a família se reuniu e disse assim: será que ainda é negócio ter siderúrgica? E chegaram à conclusão: não é. O que eles fizeram? Venderam a siderúrgica e hoje ela é uma grande empresa de varejo e tecnologia. Você vai dizer: mas o meu avô fazia outras coisas. Não interessa o que o avô fazia, interessa qual patrimônio o avô tinha e qual o patrimônio que nós temos hoje. O patrimônio hoje é maior do que o do avô. Legal, então nós estamos certos. Nós estamos indo no caminho certo, que precisa flexibilidade. E flexibilidade é uma coisa que, na maioria das empresas familiares, tem exceção, evidentemente, mas na maioria das empresas familiares, a flexibilização, e como eu brinco sempre, né? Jogar o espelho retrovisor fora, tá certo? Né? Quem estudou no exterior sabe que tem um provérbio internacional que diz: Jet pilots don't use rear view mirrors, ou seja, piloto de jato não usa espelho retrovisor, tá certo? E é isso, a gente olha para frente. E as empresas familiares bem-sucedidas são as que olham para frente, organizadamente, né? Cuidando disso, né? Esse é o desafio. Vou só fazer um ponto aqui que você citou a família do Samuel Klein. Não vamos entrar nesse aspecto. Infelizmente, a gente não pode citar agora, né? A gente está vendo aí pelos jornais essa confusão toda aí com um dos herdeiros, enfim, não vem ao caso. Mas o ponto importante que você colocou para esse debate agora, não que eu não acho outro importante, a gente vai ter debate sobre isso também numa outra oportunidade, é que a gente tem uma cultura aqui no Brasil de que o fundador ele quer ser sempre controlador, né? E muitas vezes não dá mais para ele ser controlador, se ele quiser continuar com o negócio, né? Seja porque ele vai abrir o capital e aí vai ter que ser um pouco diluído, seja porque vai entrar um outro sócio e num controle compartilhado você já não é mais 100% dono, né? Mas existe muito essa questão de querer ser o controlador e que acaba dando um pouco de
de problema já na segunda geração, se você tiver 2, 3, 4 irmãos, porque vão ter sócios, né? Isso já acaba criando aí uma dificuldade extra. Luiz, coloca aí algum ponto que você considera... Eu falaria em cima do que você colocou, viu, Roberta? Porque eu não sou economista, mas sou um curioso, estudioso do tema, e me parece que essa visão arraigada no Brasil, que está mudando, mas que em algumas empresas familiares, né, Thelma, talvez aquelas de pessoas de cabeças mais antigas, não necessariamente as pessoas mais antigas têm as cabeças mais atrasadas, mas pessoas jovens podem ter cabeças muito antigas também. Perfeitamente. Que o universo da empresa ele integra inexoravelmente o universo da família. A família encontra a sua raison d'être, a sua razão de ser na empresa. A família não vive sem a empresa, porque a empresa é vista como uma extensão da própria organização familiar. E a família não se vê, então, espoliada daquela tradição, daquele espelho retrovisor, não se vê como ela possa carregar esse legado e essa dinastia adiante sem a empresa. Quando a razão econômica, quando o dinamismo, quando predicados de mercado vão fazer com que a empresa tenha que se reinventar, como você mesmo mencionou, Théo. Então, é um pouco desse capitalismo de laços brasileiro, é uma crítica que se faz, existem exceções, muitas exceções, mas essa coisa essa tradição um pouco patrimonialista de pensar que eu não posso existir sem a empresa, não tenho patrimônio, eu tenho uma empresa e a empresa tem que continuar, Thelmo, Pimenta, a empresa, Roberta, desculpe, tem que continuar fabricando chapéus, porque chapéus era o que nós... Não é? Eu acho que esse dinamismo das cabeças mais arejadas, ele começa a se espraiar mais e as pessoas começam a perceber que o mundo muda, nada é permanente e que a empresa e a família têm que se adaptar, né? Eu acho que é um pouco essa lição, talvez, que fica, não sei. Existe uma percepção até identitária, né? Eu sem esse sobrenome, sem essa empresa, eu não sou ninguém. E eu espero que isso esteja mudando, mas por filhos e mais jovens a gente vê que hoje em dia existe muito mais uma cultura de se investir em várias coisas, né? Que a sua identidade ela está em você, não necessariamente na empresa ou no sobrenome. Roberta, bem rápido, desculpe, eu já paro aqui, mas para ficar bem claro, como eu falei em economia, claro que isso é uma estratégia também de sobrevivência do empresário brasileiro, em que, num país de altos custos de transação, de muita incerteza, insegurança, instabilidade, risco, eu acabo tendo receio em diversificar e concentro meus ativos todos naquela organização. Então, isso também não é uma crítica psicológica, moral que se faz do brasileiro, mas o brasileiro, qualquer organização reage ao desenho institucional onde ela se encontra presente. As famílias reagem a uma necessidade de estarem lá, até porque no Brasil a gente sabe que existe contágio por passivos. Eu tenho que estar na empresa, porque senão eu também perco tudo, né? Tem esse outro lado só. E que é bastante importante, que também é reflexo de toda a insegurança jurídica que a gente tem aqui, das leis que mudam, muitas tributárias, né? Algumas sucessórias, enfim. Fernando, faz as suas colocações. Bom, como parafraseando Malan, né? Até o passado no Brasil não é garantido, né? Ou coisa muito similar. Então, assim, na verdade, a gente vive uma insegurança jurídica absoluta. Agora, a minha esperança, né? Esperança realmente no bom sentido, porque o Brasil viveu um processo inflacionário terrível. Então, as pessoas se prendiam muito à questão do tijolo, né? Da terra e tudo mais. Hoje isso mudou muito. Você vê as gerações para baixo, por exemplo, da minha filha, dos meus sobrinhos, já isso não existe mais, entendeu? Não quer ter carro aos 18 anos, quer andar de Uber, entendeu? Então as coisas, a sociedade vai evoluindo e vai mudando. E foi o que a gente conversou aqui, né? Então assim, tem gente com cabeça velha e gente com idade, né? Antiga. Entendeu? Assim, gente de cabeça velha pode ter 15 anos, gente antiga pode ser um sábio e enxerga essas mudanças, né? E nós, por exemplo, como advogados, né, tanto o Luiz quanto eu,
como Telmo, como administrador, a gente tem que primeiro entender quem que é o nosso cliente, ou quem que é essa pessoa que pretende implantar um planejamento, e buscar, dentro do possível, porque tem gente que é impossível. Realmente é impossível, você não consegue mudar, são dogmáticos e você não muda. Agora, dentro do possível, é mostrar que a gente está vivendo um mundo cada vez mais fluido, um mundo cada vez mais dinâmico, um mundo em que há 50 anos, a gente consegue hoje, em 2 anos, ter evolução de 50 anos na década de 50, entendeu? Então, assim, o que vai ser do mundo para frente? O que vai ter de planejamento para frente? Então, é tudo isso que precisa pensar. E a questão da sucessão, a sucessão, para mim, no futuro, agora, é um exercício de futurologia, vai ser uma coisa muito mais etérea, vai ser uma coisa muito mais... As sociedades vão ser sociedades de controle difuso, as famílias vão ser famílias, enfim, sim, vão continuar sendo famílias, vão continuar sendo dinastias, mas de uma maneira diferente. E eu acho que nós, cada qual em sua área de atuação, tem que estar preparado para isso. E a gente está mudando. Assim, só o nosso bate-papo aqui mostra que a gente busca sempre mostrar isso para quem? Para os nossos para os clientes, para com quem a gente bate papo, pessoas do mercado. E, enfim, é uma questão dinâmica. É o que eu falei lá para trás, o que a gente está discutindo aqui. É dinâmica, coisa é dinâmica, não é estanque, não é parado, né? Então, acho que essa é a mensagem que fica, eu acho. Não, sem dúvida, eu concordo, gênero, número, grau, exatamente isso aí, as empresas no fundo, né, quando a gente olha para tudo que nós estamos falando aqui, ela no fundo significa que a gente precisa olhar, né, como a gente sempre diz, né, quando fala de governança e de gestão de empresas familiares, né, ela é governança e gestão do tripé, ou seja, eu preciso governar e gerir a família, eu preciso governar e gerir a propriedade, eu preciso governar e gerir a empresa, certo? Né? As 3 coisas, porque se eu só olhar para a empresa, por exemplo, né, e deixar a família com todas as suas idiosincrasias ali, ok? Eles acabarão quebrando a empresa, tá certo? Né? Então, na verdade, isso é um conjunto, melhor né? que a empresa seja, né? Legal. E por isso mesmo, finalizo aqui essa lógica, por isso mesmo, essa dinâmica toda, hoje, o mundo não tem mais alguém sozinho que resolva os problemas, né? Hoje, a interdisciplinaridade, né? Quer dizer, você olha, vai tratar de empresa familiar, você vai precisar de advogado, sem dúvida, você precisa de administrador, sem dúvida, você precisa de financista no mesmo, sem dúvida, e vai ter psicólogo no meio também, tá certo? Né? Porque nem todo mundo vai entender. Ou seja, na verdade, a solução ela não é unilateral, né? Tá certo? Ela é coletiva. Para aqueles que entendem que isso é importante, porque tem alguns que você explica isso tudo, mostra isso tudo, e o cara olha com um olhar de paisagem, né? Como eu chamo, tá certo? Né? O cara olha, entra num ouvido, sai do outro, e o cara nem se deu conta do que acontece. Daqui a 2 anos a empresa quebra e diz assim, que azar que eu tive, né? Azar não, você não fez o que tinha que fazer, né? Tá certo? Mas paciência, quem não faz, a gente não tem solução, né? Mas é bem isso, né? Mas eu percebo, eu estou no mercado há muito tempo e já lidei com centenas de empresas familiares, eu acho que o ambiente está mudando, acho que está melhorando, as pessoas estão começando a se dar mais conta do que, pô, é verdade, né? Entendeu? O cara começa a se dar conta de determinadas coisas conceituais, entendeu? Eu tenho que ter controle acionário. Quando um cara diz assim, eu tenho que ter controle acionário, eu sempre digo, por quê? Você sabe quanto que o Bill Gates tem da Microsoft? 27%. E vale 200 bilhões de dólares. Você acha que se ele quisesse ter 51%, ele valeria a mesma coisa? Não, porque ele não teria se expandido da forma que expandiu. Então é o seguinte, começa a repensar os conceitos, né? Entendeu? Eu acho que esse é o grande desafio da empresa familiar, né? E que não quer dizer, se eu conseguir manter como eu estou, que bom, né?
tem o supermercado e ele continua vendendo, que ótimo, tá certo, né? Continua existindo, que bom para você, tá certo, né? Mas fica esperto, né? Esse é o grande desafio das empresas familiares e de todo mundo que trabalha com empresas familiares e com famílias empresárias, né? E é nesse sentido que eu fico muito feliz da gente poder se encontrar aqui, além de ser gostoso ficar batendo papo, quanta informação que a gente consegue agora, enfim, de uma maneira, acho eu, clara e simples, colocar e deixar aí disponível para todo mundo, porque é isso que também vai mudando, enfim, a percepção das pessoas e das famílias, né? Vocês todos, bom, o Telmo, o Luiz, o Fernando também, a gente já está junto nesse GEF há muito tempo, mas eu queria agradecer porque essas colaborações são fantásticas, não só para mim como profissional, como pessoa, mas, enfim, vou fazer só dar um restinho assim, só para vocês se despedirem, aí a gente termina. Mas muito obrigada mesmo, e é muito bom poder ouvir pessoas com formações diferentes, embora dois advogados, mas, enfim, com especialidades diferentes, e que acaba todo mundo se encontrando, né, na mesma interdisciplinariedade do trabalho e até concordando, né? Como a gente pode hoje ter formações tão diferentes e concordar em tanta coisa. Então, para terminar, vamos rodar ao contrário. Telmo fala primeiro, depois... Maravilha, para mim, como sempre, é um prazer a gente estar junto há muito tempo aqui, tá certo, né? Muito bom estar junto e eu acho que a gente tem um dever, né, de, digamos assim, de transmitir conhecimento, né, de transmitir ideias, né, de fazer a diferença, né? E como eu sempre digo, né, se de uma porção de gente que vai olhar essa nossa gravação aí, se a gente tiver um que de repente diz assim, pô, que legal, agora eu entendi uma coisa aqui importante, eu diria assim, nós salvamos um, certo? Né? Se nós salvamos um, já é um grande mérito, tá certo? Né? Então eu acho ótimo, e acho que isso que a gente precisa fazer, esse é o nosso espírito sempre, né? Tá certo? Então, para mim é um prazer estar sempre à disposição aí, né? Eu concordo. É a nossa forma de ser democrática, né, em relação ao Exatamente. à experiência. Fernando. Exatamente. Bom, eu queria primeiro agradecer pelo convite, de poder participar e compartilhar e trocar ideias com tão ilustres profissionais, Luiz André da minha área, logicamente cada qual na sua área de especialidade, o Telmo e logicamente você, Roberta, e é um prazer fazer parte do GEF e estou à disposição para as próximas rodadas, sempre que precisar. A gente precisa em qualquer momento, sempre, todo ano precisa de uma aula de tributário, né? Como o tributário está esse ano? Quais são as novidades? Porque é verdade. É um direito que muda o tempo inteiro, né? Olha, na verdade, olha, eu me despedi, mas é por semana, viu? Se for para atualizar o que muda no Brasil, brincadeiras à parte, mas é coisa realmente. Vamos torcer para que venha um projeto razoável, né? Luiz, meu querido. Minha fala, Roberta, é no sentido de que nem tudo está perdido. Então, uma mensagem de alento para a nossa audiência e para os empresários, advogados. Por vezes, os melhores planejamentos são aqueles que não necessitam ser feitos, né? Também é poder ter ao lado desses profissionais, desses empresários, advogados, conselheiros, consultores, que possam dizer não, você não precisa de um planejamento, porque você fez sua lição de casa, você tem uma visão de mundo flexível, você educou bem seus herdeiros, seus filhos. Então, nem tudo está perdido. O nosso planejamento não é divino, né? Não é também um remédio para todos os males, é um contraponto. O ideal é que as famílias se organizem na harmonia que elas têm, na educação e na criação e nos valores, porque quem fundou um grupo empresarial tem por si um mérito enorme e é difícil a gente querer ensinar algo novo. Uma mensagem de humildade de que nem tudo está perdido também, né? Maravilha, perfeito.
Então é isso, gente. Muito, muito obrigada. E a gente vai se encontrando aí mais vezes também. Vamos fazer muitos bate-papos agora, que até facilitou, né? Não precisa todo mundo se encontrar no mesmo dia, em um local, enfim. E é isso. Obrigada, gente. E até a próxima. Obrigado, Muito obrigado. Cuida. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.